Olá, boa noite, tudo bem? Vou começar com a mesma apresentação, porque essa live vai ficar gravada, né? E a gente começou uma live agorinha e o meu pai tava com o celular sem conseguir ativar o áudio, então a gente não tava ouvindo ele, então vamos tentar agora novamente. Vamos ver agora. Vamos ver se vai dar certo. Hoje a gente quase não teve live, mas graças a Deus teve, por causa da energia que tava caindo toda hora. Mas não vamos desistir. A energia, se cair de novo, a gente fala dessa live outro dia. Mas enquanto não cai, a gente vai estar aqui firme e forte. Obrigado a cada um que está entrando. Hoje o tema vai ser as 5 linguagens do amor. Inclusive, eu vou pôr o tema aqui enquanto. Eu não tô dando conta de pôr o tema, não. Vou só chamar meu pai mesmo. Vamos ver, vamos torcer, gente, pra o áudio dele vir. Ele não tá em Goiânia, tá em outra cidade. Então vamos tentar. Oi, papai, tá a câmera errada. Tá a câmera errada. Me ouvindo? Agora deu certo, tô te ouvindo. Ah, que Ê! bom! Tá, tô aqui. Hoje vai ser bem à distância, né? Eu tô em Faina, na cidade do Faina, em viagem. E tô Famosa longe, tô aqui no Faina. quarto. Tô no Faina. Faina não. Faina sim hoje. Tô no hotel aqui, participando longínquamente. Mas que bom Tudo poder te ver, certo minha por filha. Que aí? bom poder estar juntos mais uma vez. Saudade de você. Também tô com saudade. Ai, que bom que isso aqui deu Bora tudo lá, certo né? Hoje agora, né? Eu são tava as já 5. preocupada. Oi, travou. Oi. O inimigo tá furioso com essa live hoje. Cá mesmo, viu? Tá Desde furiando. cedo, desde cedo. A energia acabando, a internet acabando. Aí o senhor Saudade de você sem também, live, Faeli. o senhor sem áudio e agora travando, mas vai dar Ah, certo. vai dar certo. Ó, Hoje o tema obrigado. é Olha, a as Rafaela, nem eu cinco. tá falando no celular da Rafaela e oi, sogro. A Não, é porque o Rafaela. sogro dela entrou aqui agorinha. Ah, o O sogro sogro dela, o dela, Josué. Ô, sogro Josué, tudo Josué, bem? seu Ah, Josué mandou tá. um oi aqui, aí ela tá falando pra ele. Minha querida Raquel, que eu tô lindo, obrigado. Tudo bom, seu Josué? Obrigado por participar com a gente aí. Obrigada a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Hoje o Ô, tema Gabi, é meu pai tá com saudade top. também de vocês todas. Hoje o tema é top, gente. Hoje a gente vai Com falar certeza, sobre as 5 linguagens do amor. amor. E o meu pai vai ter uma participação incrível nessa live, porque, para quem não sabe, há muitos anos, eu imagino que há uns 20 anos, ele trabalha também. Trabalha assim, voluntariamente, né? Como trabalho social na igreja, como conselheiro parental e conselheiro conjugal, né? O pai já aconselhou muitos Uhum. casais, Como então tem uma pastor, dirigente bagagem. de igreja, né? Aham. Então tem uma bagagem gigantesca aí para compartilhar com a gente Então vamos sobre as compartilhar, linguagens né? do amor. Vamos compartilhar. Gente, vamos começar falando o seguinte: o amor é um sentimento universal, ou seja, todo mundo sente. Em algum Uhum. grau, por alguém ou não, todo mundo sente. Mas a demonstração de amor não é universal. Não é uma só demonstração para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente conhecer as linguagens do amor. Essa teoria das linguagens do amor vem de um livro que o nome do livro é As Linguagens do Amor. As 5 É, linguagens do amor. Então, a gente vai decorrer sobre isso, discorrer sobre isso aqui hoje, para falar com vocês, né? Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre o que são as linguagens do amor. O que é a linguagem do amor? São maneiras de comunicar. Assim como tem as nossas linguagens, linguagens verbal, linguagem corporal, ou seja, jeitos de falar. Para me falar que sim, eu falo com a boca, né? Falando sim, ou eu uhum. posso balançar a cabeça, ou eu posso fazer assim, ou eu posso escrever. Então, assim, para tudo existem linguagens. E para o amor não é Isso. diferente. Existem linguagens de amor, né? Uhum. Formas de demonstrar, de comunicar o amor.
O amor é um sentimento para fora, como a gente falou algumas vezes. Ele é um sentimento que ele é demonstrado. Que ele não é só sentido caladinho dentro da gente. Não, ele é demonstrado de alguma forma. O Ele amor, transborda, né? ele transborda. Igual o senhor fala da panela de pressão, né? Pressão. Aham. O que ferve por dentro cheira por fora, né? E o amor é Exatamente. isso. Sim. O amor, ele é demonstrado. Tem até uma frase que eu acho que o amor é como uma tosse. Não tem como disfarçar. Nem uma pequena tosse e nem um pequeno amor. Com Né? certeza, né? Ele vai transbordar. Agora a pergunta Uhum. que fica é como? Como que a gente transborda esse amor? É sempre da mesma forma? Não. Por isso que é importante hoje a gente trazer essas 5 linguagens do amor aqui hoje. Papai, qual que foram alguns problemas que o senhor já enfrentou? A gente vai deixar para falar sobre as linguagens daqui a pouquinho. O senhor Uhum. já enfrentou, não, assim, o senhor já ajudou a resolver por casais por falta de conhecer essa linguagem do amor? Eu acho que o principal problema de todo relacionamento, o maior inimigo dos relacionamentos de amor chama-se orgulho. Orgulho de não abrir mão, às vezes, porque. A pior crise é a da comunicação. Nós vamos perceber, nós vamos falar agora, a gente tem 5 linguagens, e às vezes a linguagem com que eu me expresso, a outra pessoa não entende como eu estou expressando. Às vezes ele tem outra expectativa. E aí, as expectativas erradas geram os transtornos. Mas o pior inimigo é o orgulho de não abrir mão. O orgulho de não aprender a comunicar, de não aprender a enxergar o outro positivamente. Eu acho que o maior inimigo de todo relacionamento de amor é orgulho. Porque o orgulho nos impede de baixar a bola, de olhar para o outro e de entender que talvez ele não esteja suprindo as minhas expectativas, mas ele está demonstrando amor. Porque as linguagens são diferentes. Mas, porém, a pessoa está demonstrando de uma forma ou de outra. E o grande problema é que aí eu tenho expectativa de uma forma de expressão, mas a pessoa me oferece outra. E oferece com intensidade. Porém, a minha expectativa me leva a não entender. E o meu orgulho me leva a não abaixar a bola e não reconhecer isso. Me leva, às vezes, a Não não querer entender, aprender, né? Não querer, não querer querer só que a aprender. pessoa me sirva na minha linguagem, em vez Isso. de eu falar para ela ou ter essa comunicação, né? Sobre a Uhum. linguagem. Qual que é a E sua é dos dois linguagem? Por lados, que que a né? pessoa não está entendendo? Exatamente. É de quem recebe e de quem oferece. De quem percebe e de quem oferece. Porque quem percebe precisa aprender a enxergar o outro e perceber o que ele tem de melhor. O grande problema nosso é que a gente sempre marca as pessoas pelo que elas têm de pior. Nós temos essa tendência nossa natural, da nossa natureza humana, de caracterizar as pessoas, de marcar as pessoas pelo que elas têm de pior. Se você falar, por exemplo, de alguém e citar, você conhece o fulano? Aí, pô, o fulano é tal, assim, aí quando você fala um defeito dele, aquele que, sei quem é, né? Vamos falar física, Aquele que aquele que manca de uma perna, por exemplo, aquele que manca tem uma perna mais curta, sei quem é. Aquele que tem o olho vesgo, sei quem é. A gente caracteriza as pessoas pelo que elas têm, ao nosso olhar, de pior. Por que a gente não pode caracterizar as pessoas ou marcar as pessoas pelo que elas têm de melhor? Isso vem para o relacionamento, entendeu? Às vezes eu não consigo enxergar no outro aquilo que ele tem para me oferecer e perceber o quanto ele está sendo amoroso na demonstração dele e quanto ele está sendo dedicado em me demonstrar o seu amor. E aí eu não quero receber. E o orgulho me impede de baixar a expectativa e olhar para ele como quem me ama. E ao mesmo travou. tempo que eu estou oferecendo. Papai, Eu já travou. estou Fala sua demonstrando última amor. frase, por favor, porque travou aqui para mim. Eu não. O orgulho impede quem recebe de aprender a enxergar o outro do lado positivo e ver o que ele tem de melhor. E o orgulho impede quem está oferecendo de aprender uma nova linguagem, de se dedicar de outra forma, de se esforçar mais um pouco para que seja entendido. Porque comunicação existe 2 coisas, existe 3 coisas. O comunicador, né? O receptor e a mensagem.
Então, às vezes, o comunicador é aquele que transmite. O transmissor é aquele que vai transmitir a minha linguagem do amor. O receptor vai receber de outra forma. Às vezes a linguagem, a mensagem pode não estar sendo entendida, ele pode transmitir uma mensagem de outra forma. Mas ele está sempre colocando a culpa no receptor ou no transmissor. E a gente pode baixar o orgulho e mudar um pouco a mensagem. Mudar a forma de expressar, aprender uma linguagem nova. A gente pode... O ser humano é um ser em construção, então ele pode aprender coisas novas. Mas o orgulho me faz travar e achar que quem tem que aprender é o outro. E achar que quem tem que demonstrar melhor é o outro. Achar que quem tem que entender o que eu estou falando é o outro. E os conflitos se vão. E o amor acaba ferindo, ou as atitudes ferem um ao outro por causa do orgulho. E amando se fere. Amando, às vezes, até deixa embora. Porque o orgulho está falando mais alto no coração. Quantas pessoas que deixam alguém que ama embora porque o orgulho está falando mais alto? Quantas pessoas abrem mão da felicidade num relacionamento? Não só conjugal, não só conjugal. Não, não só conjugal, é em todos os relacionamentos. Deixa o filho ir embora porque não quis ceder, porque não quer ser, entre aspas, desrespeitado. Exatamente. Às vezes uma amizade acaba, você deixa seu amigo que você ama ir embora por orgulho, por não voltar atrás no que você está falou. disposto a aprender uma forma nova, está disposto a aprender a demonstrar o amor, né? É o que eu disse outro dia, não existe crise de amor, existe crise de amar. Amar é colocar em prática o amor. E é nessa demonstração. Amor, esse sentimento pode estar abundante no coração, e não a crise de amor. Mas a crise de amar existe, que o amar é o verbo, é a ação, é expressar esse amor para o outro. E às vezes nesse amar, nessa prática do amor, na demonstração do amor, se existe crises. Porque o orgulho está falando muito alto no coração das pessoas, infelizmente, né? Sim. Sobre essa questão da linguagem do amor, tem uma analogia que eu acho bem legal de fazer para a gente entender. Vamos supor que você conhece uma pessoa, você fala português, mora aqui no Brasil, mas conhece essa pessoa e essa pessoa mora na Rússia. Ela fala russo. Talvez ela tá falando pra você assim, ó. Talvez você fale assim, nossa, seu cabelo tá tão bonito. Aí ela fala assim, não sei imitar russo, gente, desculpa. Mas fala uma linguagem assim, diferente. Aí você escuta e fala assim, o quê? Essa pessoa tá me xingando? Me xingando? Será que ela tá falando que eu tô fedendo? Será que ela tá apontando minha cabeça? Será que ela tá achando que eu sou louca? Talvez a gente julga isso. Mas é porque é falta de entender o que ela tá querendo dizer. Isso. Talvez você diz aqui em português, eu te amo, eu achei você tão lindo, eu gostei de você. E a pessoa já fica assim, o que essa pessoa tá falando pra mim? Né? Por que ela tá falando isso? Porque não... Aí você fala e dá um sorriso, cara... Aí você fala e dá um sorriso, o outro assim, tá rindo de mim ou pra mim? Fica assim, não conhece a linguagem do outro. Como que vai entender? Existe uma maneira de entender, gente. Oi? E o grande problema disso aí é assim, o cara que fala russo acha que o outro deveria entender o russo dele. Aí me ama e não quer aprender o meu idioma. O cara que fala português, assim, me ama e não quer aprender o português para falar comigo? Por que não pode o cara que fala português aprender um pouquinho de russo e quem fala russo aprender um pouquinho de português? É mais importante. A minha língua é mais importante. Você tem que aprender a minha língua. Você tem que se comunicar comigo. Então, se eu falo português, você que aprenda português para falar comigo. E se eu falo russo, você que aprenda russo para falar comigo. Né? Então, assim, o jeito de dar certo, o jeito de se entender é o quê? O outro, os dois. Aprender um pouquinho da linguagem do outro. E se você seja primeiro, você aprenda a linguagem do outro, que assim você ensina a sua também. Vamos nos comunicar aqui, ó. Você sabe um pouquinho da minha, eu sei um pouquinho da sua, e a gente usa um pouquinho das duas para se entender. Às vezes até quando se chega a esse consenso, vamos aprender, ainda há um conflito. Então começa a aprender primeiro. Aí não, começa você. Então, na verdade, todo desejo de ir em direção ao outro tem que partir de mim. Exato. Quando não parte de mim, quando ele não parte de mim, quando eu exijo do outro, esse é o orgulho falando mais alto. Igual toda atitude... aquela música, né? Que haja mais amor. Haja mais amor a começar em mim.
Exatamente. Amor que eu tanto quero ver, vai Sempre que eu começar quero que a iniciativa seja do outro, o orgulho está falando mais alto no meu coração. Mas sempre que o amor está me dominando, eu sou o primeiro. Eu dou o primeiro passo. Começa a partir de mim. Eu ofereço mais do que cobro. Eu me entrego primeiro. E a minha entrega motiva o outro. A minha dedicação motiva o outro. com Né? certeza. Gente, agora a gente vai citar para vocês quais são as 5 linguagens do amor e maneiras de expressar nessa linguagem, Expressar. né? Dessas linguagens, primeiramente, como é que você vai saber qual que é a sua? Você olha, vai assim, qual que é a minha linguagem? Como eu me Uhum. sinto amada? O que que o outro faz para você que você se sente amado? Nossa, eu me sinto tão amada quando a pessoa faz tal coisa. Isso tem a ver com a sua linguagem. Ou quando você ama alguém, o que que você faz para essa pessoa? Isso tem a ver com a Uhum. sua linguagem. É assim que você vai identificar a sua, né? Aqui, ó, primeira linguagem Verdade. do amor. Palavras de afirmação. O que que são palavras de afirmação? Dizer eu te amo, eu gosto de você, sinto muito Você é bem tão ao seu especial, lado, né? você Você é tá tão especial para mim, lindo. você me faz tão bem, você está linda, você está lindo, né? Elogios, vem, né, nessa linguagem entra elogio, entra falar que ama, expressar por palavras o tanto que é bom estar do lado da pessoa, o que que você Exatamente. gosta, por palavras. Muita gente pode ganhar os céus e a terra, mas se você não falar para ela, eu te amo, para Uhum. ela não, você não ama. Enquanto Ela você ganha um for falar, presente, mas ela vai primeiro procurar o bilhetinho que está escrito, não é? exato, porque Não para é essa nem o pessoa valor do presente, não é o valor receber do uma presente, mas é carta, uma o que está escrito no mensagem, cartãozinho, o que está escrito no bilhetinho. Que para ela, antes dela abrir o presente, ela está interessada no bilhete. Porque exatamente. ela, não é? Ela é o que faz mais diferença para ela. E às vezes o que comprou esquece do bilhete, porque está tão empolgado em dar aquele presente, ele está sentindo alegria, né, em fazer aquilo. E Aqui, ó, ele minha mãe esquece até falou do uma bilhete. coisa, ó. Eu te admiro. Você falou muito bem hoje. Você fez tal coisa tão bem. Nossa, fiquei orgulhoso. Por palavras. Então, Isso. para a pessoa que é a linguagem Eu dela acho que principal do me ama. Olha a amor, linguagem do amor. O Anderson aí, ó, da GG, tá falando que me ama. Te amo também, o Anderson. para a pessoa que é a linguagem do amor dela principal, porque eu falei principal por quê? Porque todos nós temos um pouquinho de cada. De cada, Mas tem exatamente. uma ou duas principais, né? Então, Exatamente. às vezes, uma diquinha aqui para você, gente, uma dica. Se a sua linguagem do amor, se a linguagem do amor da outra pessoa é palavras de afirmação, mas a sua não, então às vezes tem dificuldade de falar, escreve. Hoje a gente tem o Isso, WhatsApp, né? dá para mandar mensagem digitada, dá para escrever um bilhetinho, deixar pregado Só não manda aquelas na mensagens prontas, geladeira, em né? algum lugar. É, não, linha de transmissão não, gente. Não, e nem aquelas mensagens prontas, já vem um desenho igual que é de bom dia, ou que é uma coisa assim, Não. né? Não manda aquelas não, manda o teu coração mesmo. Algo original, por favor. Algo original, Porque que a você tá pessoa, sentindo, por porque a favor. pessoa que a linguagem dela do amor é palavra de afirmação, ela preza muito por ser algo original e Algo original. espontâneo. Não seja assim, ó, Exatamente. você me ama? Fala que me ama. Não, não tem tanto valor. Tem que ser dito espontaneamente. É, Então, essa foi exatamente. a primeira linguagem do amor. A segunda linguagem Ô, do tio amor Selma, é obrigado. Tio Selma que ama Oi, tia ouvir a gente, Selma. obrigado. E eu amo ver suas mensagens aqui. Eu amo quando Eu você entra para também, eu ouvir a também. gente. Aí, ó, palavras de afirmação, gente. Vocês perceberam É, aqui, com né, que a gente já certeza. tá na linguagem do amor. A segunda linguagem do amor é, relembrando, primeira palavra de afirmação. A segunda Isso. é toque físico. Toque físico. O abraço, Abraço. o aperto de mão, o beijo, né? Inclusive, eu sigo uma pessoa, um cara no TikTok, no Instagram, é o Carpinejar. Ele fala o seguinte, que casais que deixaram de se beijar na boca estão começando um processo de separação, está afundando esse casamento. O passar dos anos não pode acabar com isso, né? É importante. O beijo é um sinal.
Às vezes, e talvez há casais que nem tem um beijo, mas ele vai ter um abraço, o carinho, o passar Um da sentar, mão, segurar na mão uma da outra, segurar ficar na mão, assim, passar a mão no corpo do outro quando passam pelo outro, né? alisa o cabelo, né? Isso. E às vezes, Esse toque físico, ele mostra, ele demonstra a temperatura de um casamento. Ainda que seja um casal de velhinhos, que já não tem nenhuma vida sexual ativa. Mas o carinho entre os dois demonstra que aquele casal amadureceu com o tempo. Eu até falava ontem, nós conversando, falei, ó, tem casais que com o tempo aperfeiçoam as convergências. Eles vão se aproximando um do outro. Há casais que com o tempo, o que se aperfeiçoam são as divergências. Eles vão ficando mais distantes um do outro, mais distantes no que gosta, mais distantes no que fala, no que pensa, no que projeta para a vida. Vão ficando mais distantes. Mas há casais que com o passar dos anos vão convergindo, vão ficando mais perto, vão aprendendo. É os que abriram mão do orgulho. Eu vou aprendendo como a minha esposa é, ela vai aprendendo como eu sou. Eu sei o que ela gosta, e então eu vou me aprender oferecer. só não basta, né? Hã? Aprender só não basta, tem que usar esse aprendizado. Aprender e colocar em prática, né? Prática. Claro. Exato. A gente vai aprendendo, vai convergindo um para o outro, né? E o toque é um sinal, é um termômetro desse sentimento. Há pessoas que não tocam, mas falam. Então, vamos observar aqui que são algumas linguagens do amor, são 5 linguagens, e Travou. De novo. cada delas. Rapaz, senhor, a última frase do senhor, repete, por favor, porque travou. Eu falei que, ainda que você não seja bom em muitas delas, mas você deve ter um pouquinho de cada. Mas aprender o que o outro gosta. Qual é a linguagem que mais alegra o coração do outro? Então eu vou lutar para me oferecer a ele naquilo que mais ele alegra. E ao mesmo tempo ele vai oferecer, ao mesmo tempo ele ou ela vai se oferecer para receber o que eu tenho para oferecer e com alegria. Entender, Fração, ele está demonstrando naquilo que ele é, na estrutura que ele tem, ele está me oferecendo o que ele tem de melhor. Aquilo que ele tem para oferecer. Né? Então Por exemplo, a pessoa importante que ela esses tem a dois lados. linguagem do amor principal de toque físico, ela fica magoadíssima se o marido chegar em casa do serviço e a primeira coisa que ele fizer não for dar um abraço e um beijo nela. Ou a esposa O abraço aquece o coração dela, e né? abraçar. Ou no andar de mão dadas. Tem casais que a linguagem deles do amor não é toque físico. Então, eles andam num shopping sem dar as mãos e para eles está totalmente tranquilo. Já tem outros casais que se para eles não der as mãos é porque tá brigado. Tem alguma coisa errada. Exatamente. É porque a linguagem do amor é diferente, né? Uhum. Até agora a gente falou duas, que foi Duas linguagens, palavras de afirmação e toque físico. Toque físico. Agora, a terceira linguagem do amor é atos de serviço. Atos de serviço. Essa aí, gente, geralmente muitas mães têm essa linguagem do amor. Que é o quê? Para com seus filhos, né? Para com seus filhos Muitas e com seus mulheres maridos com seus também, maridos. algumas vezes. É o fazer algo para o outro, é servir ao outro. E fazer isso porque você ama, né? Tem muitas coisas, nesse aí é muito vasto. Por exemplo, o cara que empresta um carro para um amigo, que não gosta de emprestar o carro, mas para aquele cara ele empresta. Para aquele amigo dele ele empresta o carro, né? Ele está fazendo isso porque pela consideração, pelo amor que ele tem. Ele se oferece para alguma coisa que pode servir o outro. Às vezes ele é alguém que não liga. E vai lá e lava a casa dessa pessoa. É um ato de serviço, de amor. É um ato de serviço. É uma linguagem de amor. Ele talvez não tenha o toque físico, é tímido quanto ao toque físico, talvez ele não tenha palavras de afirmação, mas ele serve, ele ama. Exatamente. Nesse sentido, eu até falei ontem, já falei algumas vezes sobre a minha avó materna, mãe da minha mãe. Quando a gente era criança, nós morávamos lá em São Luís dos Montes Belos, numa pobreza danada. Minha mãe separou meu pai, a gente morava só nós três lá, não trabalhava, só minha mãe trabalhava, 2 empregos, e ganhava pouco. E a gente passava muita dificuldade. E quando a minha avó chegava lá em casa, ela morava na fazenda, quando ela chegava, o nosso coração se aquecia. A minha avó, não me lembro do abraço dela, não me lembro do beijinho, de sentar no colo, do afago da minha avó. Mas o amor dela ficou tão marcante para mim, das coisas que ela trazia para a gente, do cuidado que ela tinha com a gente.
A gente foi morar na cidade de aluguel, não tinha nem lugar para morar. Minha mãe trabalhando em 2 empregos para pagar aluguel e comprar as coisas de casa e tudo. E a gente era pequeno ainda, não tinha dinheiro de pensão, nós não recebia nada de pensão e minha mãe lutava sozinha. E aí ela chegava, ela vendeu um pedaço da terra dela lá e comprou uma casa. E aquela casa ficou, A avó enquanto a gente morou Francisca, na né? cidade lá, hã? A avó Não Francisca que entendi. fez isso. A Francisca, minha avó. Enquanto a gente morou lá em São Luís, Mons Belos, aquela casa esteve lá para nós. Depois ela vendeu e comprou terra de volta. Mas enquanto a gente morou lá, ela comprou aquela casa. Ela não deu assim para ficar para minha mãe, porque cada um já tinha sua herança. E aí era 8 filhos, então ia gerar algum constrangimento, alguma briga talvez. Mas então a gente morou. E quando ela chegava, ela trazia muita coisa lá da roça, ela trazia arroz, feijão, carnes, verduras. A nossa geladeira, que era igual uma piscina, só tinha água. Quando ela chegava, ficava cheia. E aquilo era amor. Então, quando no velório da minha avó, eu disse, Papai travou. senti o amor dela. Papai travou, Travou? travou na hora que você falou do velório da minha avó. Aí, no velório da minha avó, eu falei lá da beira do caixão para minha família. Falei, ó, eu não sei se eu cheguei a falar para minha avó o quanto que ela era importante para nós e o quanto que eu senti o amor dela na nossa vida. O quanto que eu consegui sentir, sem ter o toque físico, sem ter as palavras de afirmação. Minha avó não falava essas coisas de ficar assim, ah, meu neto, eu te amo, ó, você é importante para a vovó. Ela não tinha essas palavras, ela era até brabinha, né? Qualquer coisa. O meu irmão, o Cleito, gostava de beijar ela. Ela, ah, menino, você é besta. Ela tinha jeito de falar assim, braba. Mas a gente sabia que era o amor dela em ação. Então eu não me lembro do beijo da minha avó, não me lembro do abraço. Mas eu me lembro dos atos de serviço dela que marcou a nossa vida com tanta demonstração de amor. E algumas vezes já disse isso, que na nossa infância eu não lembro de ninguém que amou eu, meus irmãos e minha mãe mais do que minha avó. Ninguém nesse mundo demonstrou mais amor além da minha mãe, né? Por nós, para minha mãe e por nós 3 irmãos. Ninguém nesse mundo demonstrou amor mais do que minha avó. Sem eu lembrar do abraço, sem eu lembrar do beijo, sem eu lembrar do colo. Mas eu me lembro dos atos de serviço e foi muito importante para nós. Ela demonstrou amor profundo por nós. Foi uma linguagem que ela usou, né? E aí Foi a muita gente linguagem que podia ter, ela, era a linguagem que muita ela gente tinha para que não oferecer. entendia, podia falar assim, ó, nossa, ela não me amava, porque ela nunca me disse que me amava. É, Não era a linguagem dela, aham. né? Foi uma linguagem, ela amou profundamente. Né? E a gente Outra aprendeu assim. pessoa que tem essa linguagem do amor é o senhor, né? Igual eu tava falando esses dias. Eu gosto de Sempre servir as pronto a pessoas. servir. Onde eu tiver, papai, tô precisando de tal coisa, minha filha, tô indo aí agora. Papai, a vida inteira. Papai, meu pneu furou quando. Hoje eu sei trocar, né? Mas quando eu não podia, o senhor ia Aham. lá, eu grávida, o senhor me ajudava a trabalhar, carregava sacolas e ajuda, eu te ajudo, eu pego isso aqui. A Minha filha, gasolina se não acabava na rua. gasolina acabava na rua, o senhor ia onde eu tava. Imprevisto, gente, imprevistos. Qualquer Eu, eu, coisa, eu, sempre o senhor foi uma pronto a das minhas servir. Essa é uma linguagens do amor linguagem de é a amor. serviço. Eu gosto de Atos de servir as serviço. pessoas. Eu já servi muito mais, talvez, do que hoje, mas assim, eu gosto de me colocar à disposição. Me sinto satisfeito em fazer algo para alguém. Eu me sinto amando. Talvez alguém, assim, eu acho que é o meu mais forte, talvez, né? Eu me Eu sinto acho que sim. demonstrando amor quando eu faço algo para alguém. Talvez muitas pessoas nem sintam. Como eu sinto. Talvez as pessoas não recebam como um ato de amor. Mas eu me sinto Como amando o senhor quando expressa, eu né? faço. Talvez até porque, por eu ter recebido muito isso, a minha avó marcou minha vida. Talvez até por essas demonstrações dela, eu aprendi a amar servindo também, né? Porque eu Ou aprendi a talvez o sentir o senhor se amor dela. sentiu tanto amado nisso, porque já era Pois a sua é. linguagem de amor. Também pode ser isso, né? Pode Exatamente. ser. Eu me identifiquei com aquilo, né? Maneiras, gente. Exato. Maneiras de demonstrar amor nessa linguagem de amor é dando uma carona, lavando o carro de E alguém, fazendo uma comidinha especial para alguém, eu né? falei, eu Fazendo. falei na primeira Tudo isso live é nossa, linguagem de né? amor de atos de serviço. Eu falei na primeira live nossa, quando nós começamos a pastorear a primeira igreja, você ainda era pequenininha, suas irmãs nem tinham nascido ainda. Uma irmã da nossa igreja, ela fez uma cirurgia das veias e ficou com fez nas 2 pernas e ficou imobilizada na cama.
E ela tinha 2 filhos pequenos e o marido. E ela estava já meio. Um dia a Raquel chegou lá, ela estava lá chorando e em pé, tentando lavar as vasilhas, arrumando alguma coisa. Raquel foi visitar ela, a Raquel fez uma escala das mulheres da igreja. Cada dia, uma mulher ou duas ia lá e limpava a casa, faxinava, fazia comida para ela. Aquela irmã, ela chorava de ver o amor das mulheres. E foi tão importante aquilo, foi um ato de serviço que ela sentiu como amor. Com E certeza. por muitos anos que a gente esteve convivendo, ela sempre lembrava disso, ela sempre foi grata. Porque ela viu amor, né, naquele ato de serviço. É importantíssimo. Exatamente. Atos de serviço, às vezes, arruma um quarto do filho. O filho chega do serviço, meu filho, eu fiz uma comidinha aqui pra você, pra te receber. Meu filho, se você quiser estar Isso. atrasado, eu passei sua roupa pra você. Olha, meu filho, né, com os filhos. E às vezes, os filhos não se sentem amados, porque a mãe não abraça, porque a mãe não chega, É. porque a mãe não fala. Uhum. Então, né, e por isso que é E, importante a gente e o entender amor que é da essa mãe está linguagem sendo do amor. expresso numa comidinha quentinha, Tá sendo numa cama expresso na casa arrumadinha, limpinha, porque ela na sabe toalha que pelo levou lá no tempo de banheiro, né? serviço. Isso, Na toalha que foi levada no exatamente. banheiro quando o filho esqueceu de pegar. Nessas Na coisas, comida né? favorita do filho que ela lembrou e fez. Hoje eu fiz para você aquela comida especial. Isso tudo é ato de serviço, que é uma demonstração de amor. Não é? Você faz Exatamente. tudo que lembra. A Dorca, por exemplo, minha madrasta, ela gosta muito disso. Às vezes ela fala lá, É ó, verdade. hoje eu fiz a feijoada que a Gabi gosta. E ela faz, e pra gente. Ela faz o feijão tropeiro que a Rafaela gosta. Ela tem Os muito isso de doces de expressar mamão amor, que eu gosto, que ela você faz. gosta. Eu O lembro de uma bolinho que vez a eu cheguei. Manu gosta. A Dorca tem Aham, muito, né? Aquele bolinho que a Manu gosta, ela faz. Fala assim, lembrei da Manu, fiz pra Manu. Então a leva pra Dorca tem Manu, muito isso. exatamente. É verdade. Eu percebo na minha madrasta isso, essa demonstração de amor, né? Essa linguagem, né? A Maeva tá falando como é bom ser amado, como é bonito amar. Com certeza, né, Maeva? Verdade, com A certeza. melhor linguagem do mundo, a melhor coisa do mundo é amar, ser amado e amar, né? Isso. Gente, a quarta, vamos falar da quarta linguagem do Linguagem do amor. amor. Até agora, eu só repassando, a gente já falou de palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, e agora a gente vai falar de tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O que é Dar tempo de valor, qualidade? tornar leve o tempo de estar junto, né? Ser agradável. Né? Aquele negócio Ter assim, um o tempo pai tá chegando, junto, serviço, só o ficar terror chegou. perto. Nossa, Deus que me livre. Né? Tem pessoas, eu conheço uma família, há muitos anos atrás eu conheci que quando estava perto do pai chegar, a mãe corre, corre para tomar banho que o papai está chegando. Os meninos brincavam só antes do pai chegar. Quando ele chegava, tinha que tomar banho, ficar arrumadinho esperando. Porque se eles estivessem brincando na rua com os coleguinhas, naquele tempo podia brincar, quando eu era criança também, né? Se os Ambiente meninos de estivessem medo, brincando né? com a Que fala. coleguinha, a casa caía. Então o papai chegava, a tensão chegou junto. O terror chegou. Aí o tempo era muito complicado, o tempo juntos, né? Era muito complicado quando o tempo de qualidade não existia. Na verdade, era um tempo de terror, de tensão, né? Acho que é quando o tempo é leve, quando a gente dá saudade de ficar junto. E quando faz coisas durante o tempo. Por exemplo, Aham, assistir um filme junto é tempo de isso. qualidade. Ir para um Fazer parque, uma receita passear, juntos, é tempo de cozinhar uma qualidade. receita juntos, né? Ficar em volta da mesa, sentado junto, comendo, conversando, é tempo de qualidade. Isso. E são linguagens do Brincar, amor. brincar Sabe aquele juntos. negócio assim, ó, vamos ali comigo, rapidinho, fazer o quê? Não vamos fazer nada, só vamos comigo. Isso é É, a pessoa que tem linguagem do amor de tempo de qualidade. Ela quer estar perto, ela quer estar junto, quer exatamente. companhia, né? Por exemplo, o senhor trabalha viajando. Quando dá certo da minha mãe ir junto com você, só pra vocês irem trabalhando juntos. É muito bom. Eu gosto mais. A gente viajando o dia inteirinho, mas nós dois juntos, batendo um papo. A gente vai até de noite, vem pro hotel. A gente não, o nosso tempo é cheio de qualidade. A gente conversa, a gente sorri, a gente brinca. Durante o dia todo, trabalhando, o nosso tempo é bom. Até Linguagem do chegar no amor. hotel, linguagem do amor que a gente tem. E eu gosto muito de estar junto da minha esposa. Eu gosto muito de estar junto da Raquel. Não É gosto de sair aquele sozinho. famoso fazer nada junto. Fazer nada junto. Às vezes eu gosto muito da gente estar. Tinha uma época que nós estávamos mais ativos com as roupas.
Eu ia na costureira, eu falava assim, não, vamos comigo, bem. Ah, não, eu tô cansada, não, vamos comigo. Eu sempre insistia, porque eu gosto dela do meu lado. Eu acho que esse tempo junto é muito bom. O nosso tempo em família, ao redor da mesa, eu gosto de nós estarmos juntos, batendo papo, conversando. A gente às vezes senta pro café da manhã, sai quase na hora do almoço, né, quando eu tô em É casa. verdade. Papo, conversando sobre nada, às vezes falando, brincando, às vezes até olhando alguns vídeos na internet, às vezes conversando sobre qualquer coisa. Mas a gente tá lá, conversando, às vezes até brincando com a cara um do outro, às vezes É, até dá uma DR de alguma das meninas que grila, mas a gente vai, passa por cima e vai ficando tudo bom. E é até essas verdade. griladas a gente ri, conversa e a gente compartilha e é bom. Esse tempo juntos é muito bom. É verdade. A pessoa que ela tem aquele tempo de qualidade, o tempo de qualidade como uma das linguagens do amor, ela é aquela pessoa que fala assim, ó, ah, não, passa aqui, nem que seja rapidinho, eu quero só te ver, te dar um É, abraço. Vem aqui rapidinho. Ó, vem aí, papai. A Zila mandou uma mensagem aqui e eu tô com medo de mexer aqui no meu celular deixa eu e ver aqui. travar de novo, igual semana passada. Basílio mandou aqui, ó. Se a linguagem de amor é tempo de qualidade, não converse com a pessoa olhando para o celular, que a gente não gosta. Muito bom. Esse aí é É uma coisa. verdade, Zila, você Ô, falou vida, se pega tudo. quase todo mundo hoje. Eu me pego às vezes aí, ó, falando no celular, olhando alguma coisa, a curiosidade da gente. Você está conversando com a pessoa, o celular dá uma vibrada na sua mão, você já quer olhar o que, que é. Há uma pitinha, você quer olhar, e às vezes É você desmerece as verdade. pessoas. Nisso aí Gente, eu vou uma mandar a mão pessoa palmatória que que eu tem... preciso melhorar. Verdade, senhor. É Para verdade. aquela linguagem. É porque a sua Estou essa falando não aqui é a sua para quem vê essa live, que eu principal. preciso melhorar nisso, né? É porque essa não é a sua principal linguagem do amor. É Mas não verdade. significa que você não precisa melhorar. Mas eu vou melhorar nisso, cada dia que vai melhorar mais, né? Eu Mas, creio. assim, uma das coisas importantes que esse tempo de qualidade é o momento junto ser leve. Não ser aquele momento de estar sempre tenso, sempre brigando, sempre as divergências vêm à tona quando está junto. Isso é muito ruim. Quando você está junto com as pessoas e aquele momento é o momento de tensão. A gente tá sempre em divergência, Pisar sempre em em atrito. ovo. Tá tenso, né? Tá sempre tenso. Qualquer coisa, você tem que pisar em ovos, porque com aquela pessoa, isso aí não é tempo de qualidade. O tempo junto, assim, é aquele tempo que te oprime, que te deixa tenso. É o tempo leve, é o tempo agradável, é a saudade de encontrar de novo. É se É despedir o com vontade de tempo. estar junto. É isso. É o tempo focado naquela pessoa. Nem que seja fazendo nada, nem que seja só comendo ou só fazendo. Mas tira aquele tempo seu para aquela pessoa, né? E Com eu digo certeza. mais que o tempo, na minha opinião, o tempo é o maior presente que você pode dar para uma pessoa. Com Porque não certeza. tem como você estocar tempo. Tempo é uma coisa que você Você não tem está como. gastando Dinheiro algo tem que como você não vai colocar. recuperar mais nunca, né? Nunca mais você vai recuperar. Seu Quando você tempo de gasta tempo com uma vida, pessoa, você gasta algo que não vai se renovar. que não tem como Exatamente. Você você gasta pegar de volta qualquer coisa que depois, pode ser renovar na vida, no mesmo tempo. você não tem como fazer estoque de tempo. Tem como você É. estocar dinheiro. Tem como você estocar outras Uhum. coisas. Estoque de tempo, não. Então, aquele tempo é uma coisa valiosa. Então, já que você vai gastar isso com a pessoa, igual a Zila falou, dedica naquilo. Gaste com Fica com aquela qualidade. pessoa, gaste com Não qualidade. Não faça perde que tempo tem que assim ser com agradável, ser alegre, picuinha, né? qualquer coisa enjoando. Não, gente. É. De mais leve, né? Verdade, com Agora, certeza. Isso é imprescindível, né? isso. Vamos agora à quinta Quinta. linguagem do amor. Isso. Até agora a gente falou, vou relembrar, porque tá entrando pessoas na metade da live. É. A gente tá falando das linguagens do amor e a gente tá indo pra quinta. A gente já falou já da palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, tempo de Tempo qualidade. de qualidade. E E agora a gente presentes. vai para presentes. Ê! Quem não ama ser presenteado? Quem não ama ganhar uma coisinha? Ó, lembrei de você. Temos aqui uma flor, uma brusinha, ou uma caixa de cerveja para quem bebe, ou um lanche, né? Qualquer coisa nesse Um sentido. bombonzinho que Ou seja, né? Algo que o outro gosta. um Não ovo de precisa ser Páscoa. um ovo de Páscoa. Ai, ai. Porque, assim, Tem cada gente que a pessoa, linguagem principal quando você é se essa, relaciona com gente. alguém, você conhece a pessoa. Então, você sabe que ele gosta.
E aí você chegar e falar assim, ó, lembrei de você. Pode ser uma coisa simples. Até que nem custou dinheiro. Por exemplo, você pegar para uma florzinha que você passou no meio do caminho, você colhe a florzinha e fala, ó, lembrei de você, trouxe para você. Aquilo Ou alegra então o um outro. bombom de R$ 2. Eu Um sei que você gosta de bombonzinho de chocolate, toma R$ 2. aqui. Um Né? sonho Então, de assim, valsa, não é nem um sonho de R$ 2. valsa. Que é R$ 1, dependendo do Exatamente. lugar. Aí, ó, minha mãe tá dando choque aí, ó. Me chama pra jantar fora sempre. Que Vou ela chegar ama em casa, você comidinha. não vou te chamar para jantar fora, bem? Vou chamar você para jantar comigo. Ó, Eu gosto de pensei você que ia vir companhia. aquela piadoca. Eu já tava esperando a piadoca. Quem? Eu tava esperando você fazer a piadoca, que ia chamar ela pra jantar fora, que vocês iam jantar lá na área. Não, não, eu vou jantar ela, com ela, vamos jantar com ela em algum lugar que ela gosta. Tá, mas eu Isso sei que ela mesmo. gosta de sair para jantar. Eu sei que ela gosta de sair para comer fora. Então, é uma das linguagens do amor, não. Você sai juntos para jantar. E essa semana a gente vai jantar junto, bem, tá? Aê, o choque deu certo, hein? É tudo certo. Gente, Mas então, ó, nessas linguagens do amor de presente, quando a sua linguagem é muito diferente da pessoa que você está querendo demonstrar, por exemplo, a sua linguagem do amor é palavras de afirmação e a da pessoa é presentes. Você fala que ama, você é linda, eu te amo, ah, você é maravilhosa, eu amo estar com você, fala, fala, fala. E a pessoa vai ter um momento e fala assim, ó, você não me ama, eu não me sinto amada, porque você não me dá um no aniversário presente. você não deu nem um presente, Aí né? a pessoa fala, mas eu te declarei pra você. Eu já falei tanto Exato. que eu te amo, você não se sente amada. Como assim? A pessoa, mas lógico que você não me deu nenhuma florzinha, você não me deu nenhum bombom, né? É. Porque são linguagens diferentes. Ou Ou o que então eu você disse, dá um ou presente, o que eu disse no início da live, né? ou você dá um Chegou o presente desse presente, tamanho aqui. mas faltou o Exatamente. bilhetinho. Aí a pessoa fala, mas você não escreveu nada. Aí a pessoa que deu É. o presente fica pensando, mas é o tamanho do presente que eu te dei. Ou então, Comprei dá um 24 presentão. prestações na Casa Bahia. Eu paguei, Exatamente. agora paguei a entrada e a Mas não pessoa não dá falou, valor. mas não mandou uma mensagem no WhatsApp falando feliz aniversário Esse, pra mim. esse, esse é o grande problema das linguagens do amor. Não é? Alguém não consegue entender, receber o amor que o outro expressou. Porque a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação, mas o outro é presente. Ele me deu um presente sem falar nada. Ele me entregou um presente, mas não escreveu a cartinha. Para mim, que gosta da palavra de afirmação, aquele presente ficou pela metade. Perdeu metade do valor. Para o outro, ele vale 100%. Ele deu com a totalidade do que ele tem de amor, ele usou para dar aquele presente. E aí a Uhum. incompatibilidade começa. Ou, por exemplo, do cara que tem o tempo de qualidade, mas ele não tem o toque físico. Gosta de estar Eu junto, mas gosto às de vezes ver não se filme com gosta. você a tarde inteira. Ah, é a outra pessoa. Mas você não me abraçou. Você ficou junto comigo o tempo todo, me deu um abraço. Talvez para ele, eu estar junto ali, sentado, deitado no sofá ou na cama, olhando para uma tela, assistindo a televisão, ou indo para algum lugar juntos, indo para a praça de alimentação, ficar lá sentado ouvindo as pessoas, indo para um parque, igual eu gosto muito de ficar mais com sua mãe no parque, ali perto de casa, sentado lá nós dois, conversando, olhando a natureza, eu gosto daquilo. Mas a gente também tem o toque físico. Graças a Deus, eu e ela gostamos. Mas tem pessoas que só de estar junto ali, para ele já está satisfeito. Mas o Mais outro uma está esperando coisa. algo mais. E aí, Mais às uma vezes, a coisa aqui, ó, divergência, né? papai. Toque físico é mais a linguagem da minha mãe do que do senhor. O senhor Com aprendeu certeza. e se curvou, não, assim, o senhor aprendeu e Eu quis aprendi toque a afetivo. corresponder a ela. Né? Então, hoje Exatamente. a gente tem aquela Buscou deixar de ser conhecido aprender. e conhecer o outro na relação. Isso é a verdade. É a comunicação, final dizendo no começo. A Aí comunicação é tá o a pior chave, problema, né? gente. O pior Essa é a problema é a chave. comunicação errada ou a falta de comunicação. E o pior inimigo é o orgulho que me faz me Orgulho. fechar para entender o outro, para aprender e para me oferecer, para me oferecer naquilo que o outro quer e para receber aquilo que o outro tem para oferecer. Quando a gente faz isso, as convergências vão acontecendo e não as divergências. A gente vai se unindo pelo que a gente tem de mais próximo e não nos separando pelo que a gente tem que não combina. Há casais que procuram os pontos de convergência
e fortalece esses pontos. Há casais que fortalecem os pontos de divergência. E cada vez que passa, fica mais forte as diferenças entre eles. Isso é E triste. lembrando que não só casais também, né? Qualquer tipo de relação. Às vezes ele falou assim, a gente acha que ele teria que fazer o que nós faríamos. É exatamente esse o problema, Exatamente. essa falta de comunicação, né? O que eu gosto, eu acho que o outro gosta. Então, esse é o problema. É igual quando você Aí dá que presente. entra a Às vezes tem gente... comunicação, gente. Como é que é? Aí que entra a comunicação. Aí que entra Porque a se você falar assim, comunicação. então como é que a gente vai saber? Como que a gente vai saber Isso. qual que é a linguagem do amor do outro? Qual que é a minha linguagem a minha linguagem do amor? Como é que ele vai saber? Vou dar uma dica, gente. Ó, presta atenção. Canetinha e papel agora na mão. Pra vocês aprenderem uma coisa de ouro. Uma dica de ouro que eu não tô cobrando nada para dar aqui. De De graça. graça Que vai hoje. resolver uns problemas na sua vida. Ah, estão pronto? Ó, surpresa, hein? Chega na pessoa e fala assim, ó. Oh, como que você se sente amado? O que que eu faço que você se sente amado? Ou É. o que que você faz para demonstrar meu amor? Aí a pessoa fala assim, ah, eu falo que te amo. E eu me sinto amado quando você fala que me ama. Você, ah, então... Porque a lógica, você olhar pela lógica, se eu amo alguém, eu quero que essa pessoa saiba que eu amo ela. Pela lógica, eu quero que ela se sinta amada. Então, você pergunta, como você se sente amado? Ah, você. Eu me sinto amada quando você me abraça. Então, abrace mais. Aprenda, gente, a fazer. Porque aí é a hora de abrir mão do orgulho. De, A Giovana de, falou, de leia o ver livro. É o livro As Cinco Linguagens do Amor. É importante, viu, Giovana? Com certeza. sim. Indicamos aqui, gente, ó. Pode arrasar na leitura desse Vou livro. dar outra dica aqui, vou dar uma dica principalmente para os homens aqui, mas serve para todos nós. Quando você receber algo como demonstração de amor do outro, uma surpresa, por exemplo, se você não consegue entender aquilo, use uma palavra mágica para qualquer coisa que você receber. Quando você perceber alguma demonstração, alguma surpresa que o outro faz, principalmente as mulheres são mais dadas a fazer surpresas e os homens a receber isso. Então, quando você receber, o que você faz? Ao olhar para algo, primeiro você usa uma palavrinha mágica. Uau! Se você falar isso, algo que ela oferece, já muda, entendeu? Uau! Uau! Ainda que você não percebeu. Porque eu já vi muitos casos de uma separação acontecer por causa de uma demonstração de amor. Ó, um caso, vou contar aqui na live, há muitos anos atrás aconteceu, um pastor amigo nosso, da família até, estava numa igreja, e ele contou esse caso, que uma mulher, na época, que o auge da sexualidade no Brasil era aquela feiticeira e a tiazinha. E a mulher preparou uma noite especial para o marido dela, uma demonstração de amor. Mandou os filhos para a casa da vovó, preparou a casa, colocou uma luz, uma meia luz, umas velas na mesa, e ela se arrumou uma fantasia de tiazinha. E ficou fantasiado em casa para ele. Eles eram da igreja, eram crentes. Mas ela fez uma loucura de amor na cabeça dela para ele. Só que ele chegou em casa à tarde sem ela falar nada. Quando ele entra, a luz apagada, ele já vai acendendo a luz. O que é esse aqui? Que escuridão é essa? Para que essas velas aqui, a energia, acabou a energia aqui em casa? Já ficou bravo. E ela saiu lá do quarto e falou assim, não, amor, eu preparei uma surpresa para você hoje. Quando ela chegou vestida de tiazinha, e quem lembra da tiazinha, ela usava uma máscarazinha, um biquínizinho preto e um chicotinho na mão. Olha o cúmulo que esse cara fez. Quando ele chegou em nome da santidade, em nome da religião, ele olhou para a mulher dele e falou assim, você tá doida, mulher? Que sem vergonhice é essa? Você tá em pecado. Ele pegou o chicotinho da tiazinha e deu um ataque na mulher dele. Nossa. Aquele casamento acabou naquele dia. Eles não deram conta de continuar mais. Ela foi dar uma demonstração do amor dela, uma linguagem do amor dela. E o cara entendeu totalmente Nossa, errado. gente, me dá até uma repulsa. E acabou o casamento. Ela não deu conta mais de conviver com ele. Então, olha pra você ver aonde chega essa falta de compreensão. Sabe, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não seja o que eu mais aprecio, valorize a linguagem do outro. É que eu disse esse truque. Se você não se empolgou, mas diga um uau, dê valor. Né? E aí depois você pode ser... Essa ferramenta de perguntar como que o outro se sente amado,
te faz entender também. Ah, então quando ele fez isso pra mim, ele estava demonstrando que me ama. E fale Isso. também, gente. Fale, ó, E ninguém sabe o que, que muda o você pé, também não não. se empolgou, você pode até falar depois, falar assim, olha, igual ele podia muito bem ter valorizado aquilo, dado um abraço, obrigado, agradeço, obrigado, mas no outro dia ele podia falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, com sinceridade, aquilo não me empolga, não é o que eu gosto, eu não gostaria que fizesse aquilo, mas se no outro dia ele fizesse, mas naquele momento ele valorizasse, ele abraçasse ela, dissesse muito obrigado por esse amor, você, eu te amo, ele teria fortalecido o casamento dele, depois ele podia ser sincero no outro dia. No outro momento, ele falou assim: ó, fiquei feliz por você ter feito, eu sei que foi demonstração de amor, mas para mim aquilo não é importante. Para mim não é o que me aquece o coração. E aí ele pode falar, ser claro também, mas ser claro depois. Naquele momento ele tem que valorizar, cada um valorizar o que o outro fez, né? Nesse momento, porque para quem está oferecendo é muito importante. Para quem está recebendo, às vezes não seja, mas para quem está oferecendo é importante. Então aprender a valorizar isso no outro, né? Aprender a valorizar no Pergunta para os outro. seus filhos, gente. Fala para os seus filhos assim, ó, filho, você se sente amado? Você se sente amado pelo papai, pela mamãe? Aí, o que que eu faço que você se sente amado? Talvez Exatamente. a sua linguagem de seus filhos é diferente. E ainda mais se for adolescente. Adolescente, eles não vai buscar comunicação. A comunicação tem que partir do adulto. Então, vem, Uhum. fala para a criança como que você se sente amado. O que o papai faz, a mamãe que faz. E aí você começa a demonstrar. Porque o que tem de adolescentes e crianças que não se sentem amados, tá assim, ó. Uhum. Vocês E acham outra que não? coisa A gente pode também, achar que não, mas tem. o ser humano é um ser variável. Às vezes tem dias que a linguagem do amor que me aquece o coração é diferente do que me aquece em outros dias. Tem dia que eu quero um Exatamente. presente, mas tem dia que para mim um abraço é mais importante. Tem dia que eu quero um abraço, tem dia que eu quero só estar junto. Sabe, tem momentos na situação na vida que a gente enfrenta que eu quero só um tempo junto. Só estar junto. Às vezes eu não tô querendo muita coisa, mas eu quero deitar na cama junto, conversar ou não conversar. Às vezes eu quero o toque, o abraço, né? Às vezes eu estou precisando de uma palavra. Então a gente entender. Tem dia que a linguagem do amor de ontem talvez não tenha o mesmo resultado hoje, porque a gente muda. A gente é um ser emocional, né? O E aí que nosso tá, psiquismo, Fábio. o nosso emocional está variando continuamente. Então, aprender até isso, sabe? A entender o outro. Quando você tem um relacionamento, seja de amizade, seja de pai e filho, seja de marido e mulher, você aprende a olhar o outro pela expressão do olhar dele, você conhece ele. Você aprende a É. conhecer o outro pelos sinais que ele dá. E você aprende a oferecer para ele aquilo que ele precisa naquele momento. Sim, outra coisa, por exemplo, não esperar, a gente aprende a ver pelos sinais, mas não esperar que o outro só decifre os meus sinais. Eu posso Isso aí. falar, nossa, É ó importante ser querido, ó transparente. amor, eu queria tanto que você. Ó, Carlinha, É, cara Santos aí. Que bom, Oi, obrigado, Carla, Carlinha. Que bom, são que de bom, qual obrigado. estado? Vocês são de, acho que é de Minas, né? Vocês são É, diretamente de tá em Minas, Minas velho. aqui, ó. O pastor Carlos De Alberto, Goiânia nosso para o amigo mundo! aí. Ó, estamos transpondo as barreiras estaduais. Obrigado, pastor Carlos Exatamente. Alberto, Carlinha, Deus abençoe. Então, gente, como eu tava falando, é expressar. Olha, amor, eu queria tanto um abraço seu, eu me sinto tão amada Uhum. quando você me abraça. Eu gosto tanto quando você fala isso pra mim. Acho que você poderia falar mais vezes. Então, amor, eu gosto tanto de passar um tempo com você. Queria tanto que você Exatamente. passasse um tempo comigo mais. Você pode fazer isso e não só cobrar, mas expressar. Porque se você cobra o que Isso. você não falou que queria, fica um pouco complicado. Ou então, Uhum. tá chegando o meu aniversário. Eu queria que você me desse um presente, mas eu quero que Uhum. você adivinhe. Eu gosto, eu me sinto amada quando você me dá presente. Né, gente? É isso. Assim, a gente tá caminhando pro final, mas lembrando que essas linguagens do amor, a gente falou aqui, ó, palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. Vocês perceberam que em momento algum a gente citou grosseria, a gente citou falta de educação. Isso aí não é É, linguagem do amor em lugar nenhum. Então, jamais exatamente. fala.
Eu briguei com você Exa- porque eu te amo, eu te bati porque eu te amo, eu surtei porque eu te amo. Não, isso aí não é linguagem do amor. Não, não É é. linguagem de outras coisas, de amor não é. A Giovana falou que ó, a base de todo relacionamento é se colocar no lugar do outro, né? No lugar dele. Exatamente, é você. Mais ou menos, eu não concordo 100% com isso. Do Eu que? acho, porque eu acho que a base de todo relacionamento é a comunicação. Porque para mim, É. por exemplo, eu sou super expansiva. Como que eu vou relacionar com alguém que é tímido? Se eu me colocar no lugar dele, eu não vou entender. Não, mas o colocar no lugar dele não é fazer como ele, é entender que ele é tímido. Não, pois é, É eu não vou entender. entender, eu nunca vou entender no real se não houver comunicação, entendeu? Mas o colocar no lugar dele é não cobrar dele o que você, o ser como você. É, Ainda que eu não entenda, é me colocar no lugar dele, assim, entender que para ele não é fácil, que para mim é tão fácil, para o outro não é. Eu não posso cobrar ele. olhando por esse ângulo aí, é verdade mesmo. Eu preciso ter liberdade de ser quem eu sou e dar liberdade ao outro de ser quem ele é. A entender, é empatia, é sentir a dor do outro, não sentir como o outro sente, porque talvez a gente não vai conseguir sentir como o outro sente. Mas, assim, pelo menos ter essa empatia de oferecer ao outro o que ele gostaria de oferecer, não o que eu gostaria. É igual, Sim. não me presentear no outro. Por exemplo, quando eu vou dar um presente de aniversário para você, eu dou uma roupa da cor que eu gosto. Entendeu? Te dar uma sandália, por exemplo, de um modelo que eu gosto. Mas se eu quero te dar um presente, eu vou descobrir o que você gosta. Vou olhar a sandália que você usa, o estilo que você tem. Aí eu Comunicação, compro pensando, perguntar. perguntar, não é para você, que jeito que você gosta? Do que eu te dar, nossa, esse aqui é lindo, eu amei, mas você amou, mas a pessoa que vai receber amou. Não é? Então, assim, dar o que eu amei, talvez não seja apropriado. Porque eu amei, mas quem vai usar, amor? Não é? Então, Quem vai assim, ganhar, né? se colocar no lugar do outro é entender, pelo menos assim, tentar entender o que, que o outro está sentindo. O que, que o outro sente. O tanto que é difícil para o outro, às vezes fazer coisa que para mim é simples. Ou o tanto que é simples para o outro, fazer coisa que para mim é difícil. Ou, nesse sentido, você se colocar, é ter empatia, né? Empatia é sentir a dor do outro, tentar se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai entender. A verdade é essa, ninguém nunca vai entender. Sim. Totalmente o outro, né? Mas a gente pode, nesse processo, a gente pode facilitar. Não vai Com entender, certeza. mas para se fazer entender. Você pode se fazer conhecer pelo outro também. Ó, eu gosto disso, eu me sinto amada assim. E perguntar, o que que eu posso fazer que você se sente amado? O que Com que eu faço? Você certeza. se sente A amado assim? comunicação sustenta, a comunicação fortalece todo o relacionamento. Uma Sim, comunicação eficaz, né? Uma comunicação, como é que fala? Positiva, uma comunicação em que eu quero comunicar, eu quero ser entendido, eu quero. consciente. Como é que é? Consciente, a comunicação consciente. É Consciente consciente e ativa. a palavra que eu quero falar é intencional. Ah, Intencional. isso. Eu quero ser compreendido. Eu não quero apenas achar argumentos. Não é a comunicação onde eu quero argumentos Orgulho. para vencer os seus argumentos. Não é isso. Porque tem casais que até quando vai conversar sobre a linguagem do amor, eles acabam brigando. Porque ele não quer resolver, não quer melhorar, ele quer vencer no argumento o outro. Para provar para você que eu tô certo quando eu tô falando, quando eu tô fazendo. E não é isso também. Não é vencer em argumentos. É ser intencional no sentido de que a nossa comunicação no intuito de levar uma convergência, de levar a um entendimento. E Uma não a sair conexão. do orgulho. Porque é o orgulho que me leva a ganhar a discussão. É o orgulho que me leva a ganhar o argumento, a vencer o argumento. E quando eu faço isso, a comunicação está fazendo mal. Isso nem é Com comunicação. certeza. Isso é uma briga de egos, né? Então, comunicação é no sentido de entender o outro, se colocar no lugar do outro, tentar ser entendido, mas tentar entender o outro, para que a comunicação seja edificante. Porque tem muitos casais que na hora de conversar para resolver um problema cria outro maior que o primeiro. Porque o orgulho está na frente, né, da comunicação dele. Sim. E Ele faz uma, quer vencer, uma comunicação ele quer ser. agressiva também, às vezes. É aquela expressão que alguém diz, né? Deixei de ser feliz, deixei de ter razão para ser feliz.
Porque a pessoa mais infeliz é a pessoa que sempre tem razão e quer provar para as pessoas ao redor dele que ele tem razão. Então ele vai humilhar, ele vai tentar vencer, ele vai tentar calar o outro para que ele saia com a razão. Que triste isso. Quem quer ter razão sempre vai ser alguém infeliz, vai ser alguém amargurado. Melhor do que ter razão é ser feliz, é abrir mão, é o orgulho, falar menor, mais baixo do que o amor, né? Exatamente. Então, gente, estamos nos últimos minutitos dessa live. Qualquer hora ela pode fechar. Graças a Deus a energia não acabou. Deu certo a gente fazer até o final. Graças a Deus o áudio do meu pai funcionou. Né? Quê? Terminar antes dela fechar para salvar dessa vez. Então, quero agradecer cada um de vocês que participaram. Compartilhe, mande para mais alguém isso aí. Espalhe essa live, convide mais pessoas para participar com a gente, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Põe nos seus stories. Isso. Deixa eu tirar meu óculos, sai bonito o print. Tira o print aí e manda para os stories. E compartilha. Nossa, tá bom? que marca a gente. Essa live vai ficar salva no meu Instagram e no Instagram do meu pai, tá bom? Vocês podem voltar, quem entrou no meio pode voltar e ver do início. Se você quer ver de novo, tá convidadíssimo. Pode mandar para quem você acha que vai gostar. E pode entrar também e comentar o que você gostou. Isso, pode sugerir tema pra gente. Meu, da Raíssa, sugerir um tema pra gente conversar aqui. E aí você vem, participa, entra, dá a sua participação aí, a gente comenta aqui. Então a gente quer uma live participativa. Então se você tem um tema que você gostaria de conversar, traga ele. Passa pra gente aí no privado que a gente vai trazer ele. Algumas lives aí que nós já falamos, né? Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Exatamente. Com essas mesmas pessoas. Com essas mesmas pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, minha moça. Muito obrigada a todos. Tchau, papai. Você está lá em Goiânia. A gente está a distância de 200 quilômetros, mais ou menos. Né? Eu estou 200 quilômetros longe de casa. E a gente está aqui junto nessa live. Que bom te ver, minha filha. Que bom vai ter espaço. Exatamente. Minha mãe falou uma coisa aqui, ó, pode ser qualquer tipo de assunto, tá? E pode ser da Bíblia, pode ser da aleatório, pode ser qualquer coisa. A gente vai conversar, tá bom? Sim. Deus abençoe vocês. Obrigado. Boa noite, papai. Benção. Deus abençoe, minha moça. Boa viagem, viu? Vocês. Vem com Deus. Amanhã. Amém. Amém. Obrigado. Tchau, gente.